84%. Esse é o percentual de famílias que ganham até 3 salários mínimos e que estão endividadas no Brasil em março de 2026, segundo a Confederação Nacional do Comércio. E não é só entre quem ganha menos. Entre quem ganha mais de 10 salários mínimos, o número ainda é de 69%. Quase 7 em cada 10 famílias de renda alta também estão devendo. Ao mesmo tempo, o Banco Central registrou que quase 30% de tudo que as famílias brasileiras ganham está sendo usado para pagar dívidas, parcelas e juros todos os meses. 30% da renda antes de pagar aluguel, antes de comprar comida, antes de qualquer decisão de consumo. 1/3 da renda já foi embora antes de o mês começar de verdade. E quando você junta esses números com os 81 milhões de brasileiros com o nome negativado que o Instituto Brasileiro de Economia da FGV documentou no início de 2026, o que você tem é um retrato de um país onde a maioria das pessoas não está gastando mais do que ganha porque é irresponsável. Está gastando mais do que ganha porque foi caindo, uma armadilha por vez, num sistema que é muito bom em fazer o dinheiro sumir sem que ninguém perceba exatamente quando foi que tudo saiu do controle. Este conteúdo não é aconselhamento financeiro. É a descrição honesta de 10 armadilhas do dia a dia que estão esgotando o dinheiro da maioria dos brasileiros sem que nenhuma decisão consciente tenha sido tomada para que isso acontecesse. Conta nos comentários de qual cidade você está assistindo isso. E vamos começar. Sou o Primo Yang e antes de qualquer coisa preciso ser claro. Nada do que você vai ouvir aqui é recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro. É análise, é dado, é reflexão. O que você faz com isso é decisão sua. E se quiser orientação personalizada, fala com um especialista certificado. A primeira armadilha não parece armadilha nenhuma quando acontece. Acontece enquanto você dorme, literalmente. É o sistema de débitos automáticos que vai esvaziando a conta antes de você acordar no dia 1º do mês. A plataforma de filmes que você abriu 2 vezes em fevereiro, mas que continua ativa desde o aniversário do ano passado, quando você assinou, achando que ia usar mais. A conta de armazenamento de fotos na nuvem, que você nem lembra que existe, mas que renova todo mês sem pedir sua confirmação. O aplicativo de meditação que você usou por 3 semanas em janeiro de 2024 e que ainda cobra todo mês. O clube de descontos que veio junto com um outro serviço e que nunca ficou claro o que oferecia. Uma pesquisa de 2025 documentou que o gasto médio dos brasileiros com assinaturas chegava a R$ 1.400 por ano, o que dá mais de R$ 100 por mês, saindo automaticamente de contas que muitas vezes mal são acessadas. O problema central dessa armadilha é o débito automático, que transforma um gasto ativo numa cobrança passiva. Você não decide comprar toda vez que é cobrado. Você decidiu uma vez, lá atrás, e o sistema continua cobrando indefinidamente porque cancelar nunca parece urgente o suficiente para fazer agora. A solução é simples, mas exige a ação que a armadilha foi projetada para você nunca tomar. Sentar um dia e listar absolutamente tudo que debita automaticamente da sua conta e do seu cartão. Perguntar honestamente se usou cada coisa nos últimos 30 dias e cancelar o que a resposta for não. A segunda armadilha é o parcelamento, que foi desenhado para parecer pequeno e que funciona exatamente porque parece. Quando você vê um produto por R$ 99 em 12 vezes, o seu cérebro não está processando R$ 1.188. Está processando 99, que parece razoável, que parece que cabe, que parece que não vai fazer diferença no mês. 53% dos usuários de cartão de crédito apontam a possibilidade de parcelar como o principal atrativo do produto. E 43% dizem que, se não pudessem parcelar, deixariam de usar o cartão, segundo pesquisa da CNDL e SPC Brasil de janeiro de 2026. O cartão soma as parcelas de todos os meses anteriores sem que você sinta o acúmulo acontecer. E quando a fatura chega inteira, o número que aparece na tela é a soma de decisões que pareciam pequenas isoladamente e que juntas formam um compromisso que o orçamento não suporta. O parcelamento não é o problema quando você usa para comprar algo que precisava de qualquer jeito e o valor total cabe no que você tem. O problema é usar o parcelamento como forma de comprar o que não cabe no orçamento fingindo que a parcela é o preço real. A parcela nunca é o preço real. É o preço dividido em pedaços projetados para parecer menor do que é. J.P. Morgan. A terceira armadilha é o juro do rotativo que a maioria das pessoas não calcula antes de pagar o mínimo da fatura. Existe uma diferença enorme entre usar o cartão como ferramenta de prazo, pagando a fatura inteira no vencimento, e usar o cartão como fonte de crédito, pagando parcial e deixando o restante rolar. Quando o restante fica no rotativo, os juros entram, e os juros do rotativo no Brasil são proibitivos, mesmo depois do teto que foi implementado. 15% dos usuários de cartão que estão com contas em atraso tiveram a situação piorada em relação ao ano anterior,
com a média subindo para 2,2 faturas pendentes por devedor. Uma dívida de R$2.000 no rotativo pode dobrar em poucos meses, sem que uma única nova compra seja feita, só com os juros rolando sobre o saldo que ficou. O ciclo que se forma é documentado e bem conhecido pelos analistas financeiros. O orçamento aperta, a pessoa paga o mínimo, os juros aumentam a dívida, a fatura do próximo mês chega maior, o orçamento aperta mais, a pessoa paga o mínimo de novo. Sair desse ciclo exige pagar mais do que o mínimo obrigatoriamente, o que significa cortar outros gastos para liberar esse valor, o que exige exatamente a mesma disciplina que a armadilha foi projetada para tornar difícil de exercer. JP Morgan. A quarta armadilha é um entregador que foi virando rotina sem que ninguém tenha decidido isso. Começou como exceção para dias difíceis, para celebrações, para situações específicas, onde fazia sentido pagar pelo conforto. Com o tempo, para muitas famílias, virou o padrão de alimentação sem que uma decisão consciente tenha sido tomada nesse sentido. E quando você calcula o custo real de um pedido pelo aplicativo, incluindo a taxa de entrega, que varia entre R$7 e R$15, a gorjeta que cada aplicativo sugere, e o fato documentado de que os preços dos pratos nos aplicativos costumam ser mais altos do que no estabelecimento físico, uma refeição de R$40 no restaurante vira 60 ou 70 no celular. Nos últimos 12 meses, 46,3% dos brasileiros reduziram gastos com comer fora de casa, segundo o levantamento da Ribot Pesquisas. As pessoas já percebem que o gasto pesa e estão tentando cortar. Mas cortar é difícil quando o hábito está instalado e o aplicativo está a 2 toques de distância às 21 horas de uma quinta-feira, quando ninguém quer cozinhar. 3 pedidos por semana a R$70. Cada um são R$840 por mês. Com esse valor, dá para comprar insumos para cozinhar um mês inteiro com sobra significativa. Diplomatic Watch. A quinta armadilha é a compra por impulso, que o celular tornou mais fácil do que qualquer tecnologia de pagamento anterior na história. Existe um fenômeno documentado pelas ciências do comportamento. Quando você tira cédulas da carteira para pagar algo, o cérebro registra uma perda concreta. Você vê o dinheiro diminuir. Há uma percepção sensorial real que funciona como freio. Quando você usa o celular com digital ou reconhecimento de rosto, não há percepção de perda nenhuma. Com biometria, pagamentos invisíveis como aplicativos de transporte e entrega e cartões salvos, o ato de gastar se tornou emocionalmente neutro, o que aumenta a sua frequência. Emocionalmente neutro significa que gastar não dói. E quando gastar não dói, você gasta mais. Não por irresponsabilidade, mas porque o sistema foi projetado para remover todas as barreiras de atrito entre o desejo e o pagamento. Notificação de promoção, um toque para abrir o aplicativo, 2 toques para adicionar ao carrinho, digital para confirmar. 10 segundos. Sem comparação com o que mais poderia ser feito com aquele valor, sem percepção de perda, sem tempo para a reflexão que diferencia uma decisão consciente de uma reação ao estímulo. XPI. A sexta armadilha é a renovação automática de seguros e contratos anuais, que vai chegando em datas que você não lembrou de anotar e que cobra sem que você tenha comparado nada com o mercado. O seguro do carro renova em setembro. O plano de saúde reajusta em março. O seguro residencial debita o valor anual em julho, e em todos esses casos, o valor novo é cobrado sem que você tenha verificado se existe opção melhor pelo mesmo preço ou opção igual por preço menor. A renovação automática existe para beneficiar quem vende e não quem compra, porque quem vende sabe que o cliente que precisa tomar uma ação ativa para cancelar, cancela muito menos do que o cliente que precisa tomar uma ação ativa para contratar. Seguradoras e planos costumam oferecer condições melhores para clientes novos do que para clientes em renovação, e o cliente que cota antes de renovar frequentemente encontra o mesmo produto por valor menor ou produto melhor pelo mesmo valor. 20 minutos de pesquisa antes de cada renovação anual pode representar centenas de reais de economia anual, sem abrir mão de nenhuma cobertura. A sétima armadilha são as taxas bancárias que você paga, mas nunca pediu. A anuidade do cartão que veio junto com o benefício de milhas que você nunca vai usar. A taxa de manutenção de conta corrente que está no contrato que ninguém leu quando foi aberta a conta. O seguro de cartão que foi ativado junto com o plástico sem que alguém explicasse claramente o que era. O seguro prestamista que o banco incluiu no financiamento sem destaque suficiente para que você percebesse que estava contratando algo além do financiamento em si. Mais de 81 milhões de brasileiros estão com contas em atraso, principalmente na população economicamente ativa entre 41 e 60 anos, e o cartão de crédito lidera as causas de inadimplência com 26,8% das pendências, seguido pelas contas básicas de água, luz e gás com 21,4%.
As taxas bancárias somadas podem facilmente ultrapassar R$ 50 por mês em cobranças que o titular nunca conscientemente decidiu pagar. E o primeiro passo para eliminar essa armadilha é olhar o extrato linha por linha uma única vez e questionar cada cobrança que não é um produto ou serviço explicitamente pedido. Brasabank. A oitava armadilha é o supermercado de passagem, que é o mais caro de todos, mesmo que o preço nas prateleiras seja idêntico ao do mercado planejado. A diferença está no estado mental com que você entra. Quando você entra com lista e orçamento definido, você está em modo de decisão racional, comparando preços, escolhendo quantidades, mantendo consciência do total que está se acumulando no carrinho. Quando você entra de passagem para pegar 3 coisas, você está fazendo uma decisão por vez, sem visão do total, em modo de satisfação imediata. O cérebro tende a minimizar o impacto de valores baixos, como 5, 10 ou 20 reais, criando uma falsa sensação de controle, enquanto o orçamento é corroído, segundo as ciências comportamentais. O biscoito que não estava na lista parece pequeno, o suco que estava na promoção parece inteligente de levar, o queijo diferente que estava numa gôndola bem posicionada parece razoável para a fome que você tinha ao entrar. No caixa, as 3 coisas que você foi pegar viraram 13, e o valor no visor surpreendeu. O supermercado de passagem, uma vez por semana, com esse padrão, pode custar o dobro do mercado planejado de fim de semana para as mesmas refeições. XPI. A 9ª armadilha é o padrão de vida que subiu, mas não voltou quando a renda deixou de acompanhar. Em algum momento, a renda aumentou. Promoção, novo emprego, projeto extra, bônus, qualquer coisa. E com o aumento veio a decisão, muitas vezes inconsciente, de melhorar o padrão. Apartamento maior, carro melhor, restaurantes de outra categoria, viagem que virou tradição familiar. Depois, a renda estagnou, voltou para onde estava, ou veio uma despesa inesperada grande. Mas o padrão de vida não voltou junto, porque reduzir padrão de vida dói de uma forma que aumentar não dói. E porque cada elemento do padrão elevado tem uma justificativa emocional para se manter. O endividamento das famílias brasileiras chegou a 49,9% da renda disponível, acumulada em 12 meses, o maior nível desde o início da série histórica em 2005, e cerca de 29,7% do que as famílias ganham está sendo direcionado mensalmente ao pagamento de parcelas, juros e outras obrigações financeiras, segundo o Banco Central. Quase 30% da renda indo para pagamento de dívidas todos os meses é em grande parte o resultado de padrões de vida que foram estabelecidos num momento de renda mais alta e que nunca foram revistos quando a renda mudou. US News and World Report. A 10ª armadilha é a que parece mais obviamente boa decisão no momento em que acontece. E é exatamente por isso que é tão eficiente. É o desconto que faz você gastar, em vez de economizar. A promoção de 40% chegou pelo celular. A liquidação de fim de temporada está na vitrine. O cupom vence hoje à meia-noite. O frete grátis só até amanhã. Cada uma dessas situações cria uma urgência fabricada. Uma sensação de que não agir agora é perder uma oportunidade que não volta. E o cérebro, diante de urgência, não faz a pergunta mais importante: você ia comprar isso antes de ver o desconto? Se a resposta for não, o desconto de 40% num produto de R$200 não economizou R$80. Fez você gastar 120 que você não gastaria. A conta é simples, escrita assim, mas no momento em que o desconto aparece e a urgência está instalada, o cérebro não está fazendo esse cálculo, está sentindo a oportunidade, não o gasto. E é exatamente essa sensação que o sistema de promoções foi projetado para criar com precisão. As 10 armadilhas que este roteiro descreveu têm uma característica em comum que explica por que são tão difíceis de identificar e eliminar. Nenhuma delas parece grave em isolamento. E cada uma tem uma justificativa razoável na hora em que se instala. A assinatura que fazia sentido quando você assinou. O parcelamento que cabia no orçamento daquele mês. O pedido pelo aplicativo num dia que você realmente estava sem tempo. O seguro que renovou automaticamente porque era trabalhoso cancelar. Juntas, funcionando ao mesmo tempo todo mês, essas 10 armadilhas produzem o resultado que os dados da CNC, do Banco Central e do IBRE, da FGV, estão documentando com consistência. 80,4% das famílias brasileiras endividadas no maior nível da série histórica. 30% da renda comprometida mensalmente com pagamento de dívidas e 81 milhões de pessoas com nome negativado. Isso não é incompetência financeira generalizada. É o resultado previsível de um sistema que foi muito bem projetado para fazer o dinheiro sumir antes que qualquer decisão consciente seja tomada sobre para onde ele vai. Se este tipo de análise é o que você procura, considere fazer parte dos membros do canal.
É onde o conteúdo vai mais fundo, onde os dados chegam antes de virarem manchete, e onde a conversa acontece com mais profundidade e sem filtro. O link está na descrição, e fazer parte é a forma de garantir que você recebe esse tipo de conteúdo sempre que ele sair.